Glória a Deus, queridos, a paz e graça a todos, e que Deus possa abençoar a tua vida, tua família, enfim, a vocês que estão nos prestigiando. E olha, não esqueça de se inscrever no canal. Hoje nós temos uma temática muito polêmica, amém, queridos? A temática de hoje é muito polêmica. E assim, esse amigo que vos fala, o pastor Wellington Santos, ele vai falar a respeito de algo que é muito polêmico, queridos. Ele vai falar algo muito polêmico para você. Diz o seguinte: com tantos escândalos no meio gospel, como o cristão deve proceder? E esse amigo que vos fala, o pastor Wellington, ele vai falar a respeito disso. E desde já, queridos, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho. Esse daí foi uma temática que nós discutimos na Rádio Renovo e agora estou fazendo, né? Eu estou fazendo agora um vídeo voltado para isso, com tantos escândalos no meio gospel, como cristão ele deve proceder. Como é que ele deve proceder com tantos escândalos, queridos? Hã? Com tantos escândalos. Com tantos escândalos. E a Bíblia ela diz o seguinte: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que fora que se pendurasse ao pescoço a mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Mateus 18, versículos 6 e 7, eu estou usando a Almeida Corrigida Fiel. Almeida Corrigida Fiel. E aí, queridos, a gente vê tantos escândalos, por exemplo, escândalos como a tal cantora e missionária Israel Reis que traiu o marido, J Neto que bebe cachaça, já bebe há mais de 20 anos, cantoras que são casadas mais de 4 vezes, por exemplo, a Vanilda Bordieri, que é casada mais de 4 vezes. Aí temos aí pastores que agridem suas esposas, né? Pastores que agridem suas esposas, aquele grupo Kemuel que fazia assédio moral com as pessoas, né? O líder do grupo Kemuel, pastores pedófilos, né? Pastores que são pedófilos. Por exemplo, você vê aí o marido da cantora Heloísa Rosa, na qual ele abusou de uma criança de 6 anos. Pastoras que gravam vídeos de pornografia, a gente tem muitas aí, que gravam vídeos com roupas sensuais, falsas doutrinas, falsas revelações, pastores ungindo canetas para que pessoas passem no Enem. Aí você vê recente aí a, a briga, né, dos irmãos Valadão, né? A Ana Paula e sua irmã processando o pastor André Valadão, né, por causa da igreja da Lagoinha, e depois eles se dividiram, o cunhado se dividiu junto com a Mariana. Isso porque ela ano passado chorou porque não honraram, não deram um presente, sabe, digno para o pastor. Então, sabe, a pessoa acha que igreja é para servir pastor. Não, queridos, igreja é para servir a Cristo. Nós somos dizimistas, somos ofertantes fiéis, nós damos os nossos dízimos nas nossas igrejas, e nós temos sim que obedecer aquele que está na frente do altar, porque ele ora por nós, mas não paparicar. E aí você vê uma pastora, né? Uma pastora que ela ela disse o seguinte, que o lugar dela tem que dar um lugar para ela, porque as primeiras cadeiras têm que ser dela. Olha que absurdo, queridos. As primeiras cadeiras têm que ser dela, porque senão, senão ela ela vai
ela iria te mandar tirar. Olha que absurdo. Então perceba o quanto esse mundo evangélico, ele tem sido ridicularizado, queridos. Aí você vê aí falsas profecias, você vê falsos pastores. E eu digo uma coisa para vocês, meus irmãos. Procure uma igreja que fala da palavra de Deus. Uma igreja evangélica que fale de Cristo, que fale de Jesus de fato e de verdade. Porque a gente vê igrejas como a tal igreja Bans, na qual a pastora ela faz assédio moral com as pessoas. Essas igrejas, queridos, elas não são de Deus. Elas estão ali para afagar o ego. Elas estão ali para afagar o ego. Então, igrejas que você vê pastores assediar moralmente as pessoas, esses daí, queridos, esses daí, vocês têm que se afastar. Vocês têm que se afastar. Amém? Vocês têm que se afastar. Porque ela mesmo, olha só, nós pastores, eu também sou pastor do Ministério Batista Casa de Deus. Nós pastores temos que viver uma vida no altar, queridos. Nós temos que viver uma vida no altar. E nós temos que ser servos, nós não podemos ser senhores. Não, temos que ser servos, queridos. Nós temos que ser servos. Nós temos que ser servos. Quando nós somos servos, a gente não olha, sabe, para as situações. Não, a gente não olha para nenhuma situação. A gente apenas olha para Cristo. Jesus Cristo, ele foi servo, e assim como ele foi servo, nós também temos que ser servos. Aí estão, queridos, ó. Pastores, aí eu vou começar de cima para baixo, ou aos escândalos. Pastor Leonardo Salles e a tal da Renálida que fazem falsas revelações. A Vanilda Bordieri, que é casada mais de 4 vezes. Aí tem os irmãos Valadão aqui, ó. A Mariana Valadão, o André Valadão, né? Então, assim, a Lagoinha que virou uma igreja comercializada, virou mais um local de diversão do que um local que prega a palavra de Deus. Se neopentecostalizou. Claro que existem igrejas neopentecostais que são uma bênção. E aí agora houve a divisão da igreja Lagoinha lá no Rio de Janeiro. Então a briga entre irmãos. E a Bíblia diz que uma das coisas que Deus odeia é o que semeia contenda entre irmãos. Aí aqui a gente vê também no quadro aqui Kleber Lucas que se esquerdizou, né? Ele agora é um esquerdista e a Bíblia diz que a pessoa ou ela é cristã ou ela é esquerdista. Ora, se você é amigo do mundo, Tiago 4,4. Tiago 4,4 diz assim: se você se faz amigo do mundo, você se faz inimigo de Deus. Você é inimigo de Deus. Tiago 4,4 fala a respeito disso. Ora, um sistema que é contra Deus, um sistema que é a favor do aborto, um sistema que é a favor do homossexualismo, do lesbianismo, da ideologia de gênero, esse sistema a gente não pode fazer parte. A gente não pode fazer parte. E Kleber Lucas se esquerdizou e se afastou de Deus e agora está vivendo na apostasia. Aí embaixo nós temos aqui Ed Renekiewicz também, que se debandeou para a teologia liberal, para a teologia liberal. O Valdomiro Santiago, que é um falso profeta, né, que pede dinheiro até umas horas e fica vendendo feijão de R$1.000 na época da pandemia, vendeu feijão de R$1.000 na época da pandemia. Aí nós temos Ariovaldo Ramos. Ariovaldo Ramos, que é um pastor da teologia da missão integral, que fala de esquerdismo, que ele diz o seguinte, que Nicolás Maduro é um homem levantado por Deus, é um homem de Deus, e defende a esquerda, e diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, também é um teólogo liberal.
Nós temos aqui Bruno Leonardo com suas falsas revelações, bispo Bruno Leonardo, e também Ricardo Gondim, que hoje a igreja dele é uma igreja inclusiva, que é aquela igreja que acolhe, né, os homossexuais, lésbicas, assim, queridos. A igreja de Cristo é uma igreja que ela é inclusiva, ela aceita todos. Porém, a pessoa ela não vai sair do mesmo jeito que entrou. Entendeu? Ela não vai sair do mesmo jeito que entrou. Ora, a nossa igreja ela aceita os homossexuais. Porém, a gente vai pregar contra o pecado do homossexualismo. A gente vai pregar contra o pecado do adultério, contra o pecado da ideologia de gênero, contra o pecado do comunismo, contra o pecado, queridos. E ali ela vai se arrepender dos seus pecados e vai viver uma nova vida com Cristo. Amém, queridos? Então, isso é o verdadeiro evangelho. O evangelho é mudança de vida. Você entra, mas você não fica como você entrou. Porque o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? O Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Está escrito em Jeremias 23, versículos 1 e 2. Ai dos pastores que destrói e dispersa as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Pastores que fazem falsas revelações, como esse pastor Leonardo Salles, a Renálida, que fica pedindo Pix, a pastora do Pix, né? Que faz revelação por meio de Pix. Aí nós temos aí o bispo Bruno Leonardo também, que é um falso profeta. Valdomiro Santiago, que é outro falso profeta, e tem muitos outros falsos profetas aí, queridos. E nós temos que denunciar. Nós temos que denunciar. Por isso que eu falei, queridos, procure uma igreja que, ainda que esteja longe da tua casa, ela esteja perto de Cristo, da palavra de Deus. E se vocês quiserem conhecer o Ministério Batista Casa de Deus, vocês podem estar ligando para o WhatsApp. Vou deixar o WhatsApp depois do Ministério Batista Casa de Deus. Você que é de São Paulo, né, aqui da região de São Paulo, de Taboão, enfim, dessa região aqui do Butantã, 11 94391 7373. Vou deixar o link na descrição, o número na descrição, 11 94391 7373. Amém, queridos? Então, esses falsos profetas, queridos, nós temos que nos afastar. E aí, o que é que acontece? Você também vê o seguinte, de tantos esses escândalos aí, como o cristão ele deve proceder. A Bíblia diz assim, ó. Aí tem o J Neto que ele bebe, né? Ele já foi flagrado bêbado num culto. E olha o que a Bíblia diz a respeito disso. Jeremias 23, 14 ao 16 diz assim: Mas os profetas de Jerusalém vejam uma coisa horrenda. Cometem adultérios. Quantos pastores cometem adultérios aí? E andam com falsidade, bebendo, com hipocrisia, e fortalece as mãos dos malfeitores, comprando cerveja, cigarro, pastores que consomem drogas, cocaína para ficar acordadão, para ficar ligadão, né? Para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Olha só, queridos, pastores adúlteros, pastores pedófilos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que darei a comer losna e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam. Fazem-vos desvanecer, falam de visão do seu coração, não da boca do Senhor. Diz a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 23, versículos 14 e 16. Leiam a Bíblia, queridos. Falsos profetas que profetizam do seu próprio coração. Do seu próprio coração, queridos. Amém? Falsos profetas que profetizam do seu próprio coração. Cantores gospel que cantam
com a boca, mas o coração está longe de Deus. O meu povo, ele me louva com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amém, queridos? Esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Esse daqui é o pastor Ed Renekiewicz, que a igreja dele se debandeou para a teologia liberal, que aceita os gays, as lésbicas, e diz assim, não é pecado não, sabe, homossexualismo não é pecado, lesbianismo não é pecado, adultério não é pecado, sabe? E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizem, dizem aos que só profetizam do seu coração. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, o que nada viram. Segue o seu próprio espírito, o que nada viram. Ezequiel 13, versículos 1 e 2, queridos. Ezequiel 13, 1 e 2 fala a respeito disso. Profetas que pregam falsas doutrinas, os adventistas, os testemunhos de Jeová, os mormons, se afastem deles, da igreja do Ed Renekiewicz, que tem o nome de Batista, mas não é Batista, é uma falsa Batista. Amém? Porque, como eu falei, queridos, a gente aceita todos, a Bíblia diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Só que eu digo uma coisa, a pessoa, quando ela entra na igreja, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça, do se é um adúltero, ele não adultera mais, se é um beberrão, ele não bebe mais, se é um cheirador de pó, ele não vai cheirar mais, porque o Espírito Santo vai convencê-lo, se é um homossexual, ele vai deixar o homossexualismo, se é uma lésbica, vai deixar o lesbianismo, se é um viciado, vai largar os vícios, porque o Espírito Santo é quem convence. A palavra de Deus, ela é vida, queridos. Ela é o próprio Senhor Jesus Cristo, é ela que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, queridos, se afastem dos falsos profetas. A Bíblia diz também assim, ó, esse é o Kleber Lucas, que se debandeou para o esquerdismo, né? A Bíblia, ela é contra aqueles que são amigos do mundo. Kleber Lucas deixou de ser amigo de Deus e se tornou amigo do mundo. Logo, ele é inimigo de Deus. Tiago 4:4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Doutrina de demônios, teologia da prosperidade, teologia do coach, reteté, caicai, teologia liberal, sabe? Esquerdismo. Porque o esquerdismo é uma religião, queridos, uma religião ateia. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Esse homem aí cantava muito, cantava para Cristo. Hoje, ele aceita também, foi debandeado para a teologia liberal. É separado mais de 3 vezes, casou mais de 3 vezes. Só aí já está em pecado, queridos, porque se a pessoa ela casa separando, a não ser que seja por traição, ela comete adultério. E quem casa com a repudiada ou com o repudiado comete também adultério. Então, esse daí está apostatado da fé, ele, junto com essa turma aqui, né? Essa turma. Ed Renekiewicz também, que agora está usando todes, né? Está usando agora ideologia de gênero, todes. Ele, na mensagem de Natal dele, ele disse assim, que Deus abençoe a todos, todas e todes. Todes não existe, é todos e todas. Todes é palavra de ideologia de gênero, é coisa do diabo. Coisa do diabo. Coisa de Satanás, são usados pelo diabo. Amém, queridos? Falsas revelações, homens que fazem falsas revelações, que eles apacentam a si mesmo, dispersam as ovelhas de Deus. Eles pregam com o seu próprio espírito e não com o espírito de Deus. Amém, queridos? O próximo, queridos, aqui é Ariovaldo Ramos,
da teologia da missão integral, que é uma teologia diabólica também. É a mistura de teologia liberal com o esquerdismo. Olha o que está escrito em 1 Timóteo 4, versículos 13 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, ao esquerdismo, voltando, sabe, à teologia liberal. Mas tu, se sobra em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Tem que fazer a obra de um evangelista, cumprir o ministério, queridos. Cumprir a palavra de Deus, a obra do Senhor, queridos. Quando a gente cumpre a palavra de Deus, quando a gente cumpre com a obra de Deus, a gente é abençoado, queridos. Amém? Amém, queridos? Amém? Cumpra. Como evangelista, temos que ser evangelistas, temos que ganhar almas para Cristo e denunciar o pecado. Ah, pastor, o senhor está julgando? Não estou julgando, não. Nós temos que denunciar os falsos profetas. Foi isso que Jeremias fez, foi isso que Deus mandou Jeremias fazer, Ezequiel fazer. Denunciar os falsos profetas. Denunciar aqueles que são falsos. Amém, queridos? Amém? Então, queridos, eu digo uma coisa para você. Cuidado. Lembra de Sodoma e Gomorra? Muitos estão vivendo, sabe, o fator Sodoma. Estão se debandeando para a teologia liberal, para a imoralidade desse mundo, largando Cristo, indo para a pornografia, né? Indo para tudo que não agrada a Deus, queridos. Como o cristão ele deve se comportar? Ele deve se afastar também? Deve ir para esse meio? Com tanto falso profeta, com tanto escândalo. E aqui tem mais, queridos. Aqui é só a ponta do iceberg. Pastores lá dos Gideões que adulteravam, que cheiravam cocaína. Amém? Que bebiam cachaça, que ia para o motel com várias mulheres. É, queridos. E aí as pessoas ficam indo para, sabe, para igrejas que elas são oprimidas. Para igrejas que elas são oprimidas. Essa pastora da igreja Ban mesmo, a tal da Daniela. O que foi que ela fez? Ela disse assim, não, o lugar da frente é nosso. A garagem é minha. A garagem não é sua, a obra é de Deus. Você não é nada. Olha só, um dia, meu pai, ele falou uma coisa certa para mim. Ele disse assim, olha, somos nós que precisamos de Deus. Deus não precisa da gente para nada. Somos nós que precisamos dele. Porque se você não quiser ser usado, Deus vai usar outra pessoa. Cuidado com a soberba, cuidado com o orgulho. O orgulho é o pecado de Satanás, do diabo. Então, essa pastora, se você não pedir perdão a Deus e mudar e viver na palavra de Deus, o seu destino vai ser a apostasia, como muitos desses daqui, queridos. E você também que vive assim, acha que você é o dono da igreja. Não, querido, você não é dono, você é servo. O pastor é servo de Deus. O pastor, ele é apenas um servo. Ele não é dono de nada. Ele é servo. Cuidado, queridos. O que devemos fazer então, pastor? O conselho é, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que ele estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Olha, Jesus, foi ele quem morreu por nós, não foi o pastor tal, cantor A, cantor B, não. Os escândalos sempre terão, queridos. Mas ai daquele, Jesus falou, ai daquele que vem um escândalo. E se você está vivendo uma vida de escândalo, de pecado, de hipocrisia, ore a Deus, peça perdão a Deus, queridos, porque Jesus Cristo derramou o sangue dele por cada um de nós. Se você está na apostasia, volta para Cristo, volta para a palavra,
E se você tá numa dessas igrejas aí que pregam, sabe, falsidade, que pregam teologia da missão integral, que pregam esquerdismo, que prega a teologia liberal, que o homossexualismo não é pecado, saia dessas igrejas. Saia dessas igrejas, queridos. E vá com a igreja que de fato e de verdade prega a palavra de Deus, porque Jesus transforma vidas. Amém? Jesus transforma vidas. Eu gostaria de finalizar lendo o Salmo 27, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Salmos 27, versículos do 1 ao 5. Estou lendo a versão Almeida Corrigida Fiel. Por isso que o português é um pouquinho arcaico. Então, queridos, ora, nós não podemos deixar de congregar, mas procura uma igreja que está mais perto da Bíblia, ainda que ela esteja longe da tua casa. E como eu disse, vai estar aí na descrição o link, ou melhor, o telefone, o WhatsApp do Ministério Batista Casa de Deus. Vocês que quiserem fazer parte, vocês estão na igreja que estão sofrendo opressão. Queridos, nós somos servos de Cristo, não senhores. Se você está vivendo na igreja de opressão, eu vou deixar o WhatsApp aí, você vai conversar conosco, com o Ministério Batista Casa de Deus. WhatsApp 11 94391 7373. WhatsApp 11 94391 7373. E você, como eu disse, procure uma igreja mais perto da Bíblia, ainda que ela esteja longe da tua casa. Chega de escândalos, chega de viver uma vida amargurada. E olha, eu tenho para você um 2025 abençoado. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Dizem as previsões para 2025 são de crise, de tragédias, de misérias, de calamidades. Olhe para Cristo. Assim, queridos, como eu falei dos escândalos, escândalos virão, mais escândalos virão. Olhe para Cristo, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra dos tronos de Deus. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo e medite nesse Salmo 27, do 1 ao 5. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ora, medite nesse salmo. Eu tenho certeza de uma coisa: Deus, ele vai te honrar, vai te abençoar grandemente. Não temas, continue congregando. Procure, como eu disse, uma igreja mais perto da Bíblia, ainda que ela esteja longe da tua casa. Procure uma igreja mais perto da Bíblia, ainda que ela esteja longe da tua casa. E eu tenho certeza que Deus, ele vai te abençoar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Se inscreva em nosso canal. E olha, queridos, você que quiser estar nos ajudando a pregar o Evangelho, a chave Pix é o celular 11 94391 7373, 11 94391 7373. Tá bom, queridos? Eu tenho certeza que Deus, ele vai te abençoar grandemente. E vai ficar aí. E esse também é o telefone do Ministério Batista Casa de Deus.
11 94391 7373. A chave Pix de celular é o celular para você estar nos ajudando. 11 94391 7373. Queridos, eu gostaria de desejar a todos vocês um feliz ano novo, um feliz 2025, na bênção, na graça de Deus. E lembra uma coisa, Jesus, ele transforma, ele quer mudar a tua vida, ele quer mudar a tua história, quer mudar a tua família. É tempo de renovo, querido. Se você está vivendo uma igreja, debaixo de uma igreja de opressão, vem conosco, junte-se a nós, faça parte do Ministério Batista Casa de Deus e também de uma igreja que prega a palavra de Deus. Procura uma igreja mais perto da Bíblia, ainda que ela esteja longe da sua casa. Pode ser qualquer uma, queridos, mas que pregue a palavra de Deus de fato e de verdade. E não heresias, como a gente vê muitos aí, tá bom? Que Deus possa abençoar a tua vida. E medite mais uma vez nesses salmos, querido. Salmos 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Que Deus possa abençoar a tua vida mais e mais. Não se esqueçam, mais uma vez, de se inscrever em nosso canal, tá bom? Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti e te dê a paz, hoje e para todo sempre. E Deus te abençoe. Tchau, tchau, tchau. E muito obrigado por estar até aqui conosco. Tchau, tchau.